Então, muita gente fica sentado o dia todo e sente dor na lombar, ou às vezes por outros motivos. Estou aqui com o Rafa, que é especialista, fisioterapeuta. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Rafa, dor na lombar, você deve atender milhões de casos. Já deve ter atendido trilhões. E aí, o que é, o que causa, como é que a gente resolve isso? Tá, vamos lá. Galera, é muito importante isso que a gente vai falar aqui agora, porque o ficar sentado não é benéfico. Porque o ser humano não foi feito para ficar sentado. Então o que acontece? A partir do momento que você ficar mais de 6 horas por dia, já é uma dica. Acima de 6 horas por dia, você já vai começar a ter um monte de adaptações em relação àquele posicionamento. Assim como tudo, pensa num garçom. Se a gente fizer uma palpação do bíceps dele, com certeza vai ser mais tenso que o nosso, não vai? Sim. É uma adaptação. Okay. Então assim, a pessoa fica muito tempo sentado, qual que é o padrão máximo que ela pode atingir? É aquela retroversão, que é aquele giro do quadril para trás, a projeção da coluna também para trás, então ela cede a lombar de uma maneira mais fácil, né? E, naturalmente, o posterior de coxa vai encurtar, a panturrilha também vai ficar mais rígida, porque é toda a cadeia posterior. Então, toda a cadeia posterior dela vai ficar, além de rígida, inibida no quesito muscular, assim. E quando ela treina, a tendência é que fique muito mais dolorido. Tá, então... Eu digo isso, estou fazendo as perguntas aqui para a gente trazer, né? Tem alunos na consultoria que reclama e tal. A ideia é que sempre procure um fisioterapeuta, certinho? Inclusive o contato do Rafa tá aqui, tá, gente, na descrição. Meu fisioterapeuta, cuide de mim. Manda o carro para concessionário para apertar uns parafusos, aí é ele que faz, entendeu? Isso. Mas, Rafa, o que você pode indicar para esse tipo de pessoa? Então, e aí entra num quesito que é um preparo. Tem que preparar o corpo pro treino. Então você treina para treinar. Sabe assim? Isso é muito importante, porque se você está sentado, imagina que a curvatura da coluna ela vai se perdendo. Então você perde aquele arco da lombar, que geralmente o pessoal confunde, fala que é uma hiperlordose, mas não. Para quem está sentado, nunca vai ser uma hiperlordose, porque... Já está um posicionamento normal dela. O normal dela está sendo uma retificação, que é esse reto, ela perde, né? Então, o que é o principal para quem fica muito tempo sentado e tem dor na coluna? É ganhar primeiro as rotações de coluna, então bastante mobilidade de rotação e extensão. Então, por exemplo, geralmente quem fica sentado a tarde inteira, o dia inteiro, vai à noite treinar a perna, aí faz um agachamento, faz um exercício stiff, aí sente dor. Por quê? Se ela padronizou sentado, quando ela fica em pé, ela ainda está sentada. Porque as vértebras ainda estão sentadas no cérebro, o quadril ainda. Está tudo encurtado. Exato, então ela tem que se preparar para aquele treino que exige o quê? O inverso do sentado, que é a extensão de coluna. Então, você ganhar extensão de coluna é essencial. Aquela máquina, né, de extensão de coluna é essencial manter em conjunto com o treinamento do abdômen também. Então, trabalhar flexibilidade. Exato. Basicamente isso. Logo antes do treino ali, para preparar o corpo. Para o cérebro entender assim, eu não estou mais sentado, eu estou exigindo um líquido maior dentro das vértebras e agora eu vou entrar em um outro padrão. Porque se ela ficou aqui o dia inteiro, ela precisa primeiro ganhar a permissão da articulação para depois fazer o movimento do músculo. Porque senão o músculo fica muito tensionado no momento em que ela faz essa extensão, se as vértebras ainda estão rígidas, entendeu? Eu falei muito sobre flexibilidade aqui no canal, tem alguns vídeos de alongamento, tá, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Rafa, no caso da pessoa que sente dor na lombar o dia inteiro, não é na hora do treino, eu sinto o dia inteiro, eu acordo já com dor na lombar, durmo o dia inteiro, como é que faz? Contínua. Cara, aí assim, inicialmente é mobilidade, ela precisa de mobilidade, porque se a pessoa me relata, eu senti dor quando eu fiz o agachamento, saí do agachamento e fiquei 0. Eu já entendo o quê? É muscular. Porque a hora que você colocou sob estresse, lógico que é, né, falando bem globalmente. Tem uma fineza muito maior. Isso, tem muito mais... Mas assim, observando um global, músculo. Se saiu do agachamento, melhorou, o músculo relaxou, permitiu mais mobilidade, respirou, beleza. Só que, se a pessoa fica o dia inteiro, já saiu do músculo, já está num articular. E aí, se está num articular, ela precisa fazer bastante trabalho de mobilidade articular. O principal de todos é a capacidade da extensão, que ela perdeu. Fazer alongamentos. Alongamento de extensão. Geralmente o pessoal faz o quê? Tô com dor lombar, vou curvar a frente. Sim. Só que concorda que se ela já está curvada para frente e ela curva ainda mais, ela vai piorar ainda mais, porque ela vai gerar mais atrito entre as vértebras.
Então, o que é o principal? Se ela está muito curvada à frente e sente dor, ela tem que curvar para trás para poder ficar num neutro. Isso é o que eu sempre falo aos pacientes. Tem que voltar para o neutro. Porque como é que você troca a marcha do carro se você já está na primeira? Você não troca. Você tem que voltar para o neutro, né? Hoje em dia não tem mais carro manual. Mas, né, você tem que voltar no P, por exemplo, para poder voltar para o D. Né? Se já está no D, não tem mais para onde você ir. Então, se a vértebra já está rígida, você precisa voltar e aí ela vai ficar mais maleável. E trabalho de força muscular, tem alguma coisa? Com certeza, você sempre vai iniciar no isométrico. Então, por exemplo, se a pessoa está com muita dor, que ela, por exemplo, sentada, se ela sente dor sentada, ela faz um exercício de mobilidade para extensão e depois ela pode fazer um trabalho de contração abdominal parada, sem fazer movimento algum. Só dela colocar a mão no abdômen e contrair, sustenta 30 segundos. Ela já vai sentir que vai começar a gerar uma movimentação interna de abdômen, porque ela aumenta a pressão lá dentro e firma melhor a vértebra. Isso eu faria todo dia? Poderia colocar todos os dias, porque a isometria não vai gerar tanto desgaste, né? Até o nível que ela consegue fazer com movimento, né? E aí começa movimento curto, depois movimento curto com carga, e depois movimento amplo sem carga, e movimento amplo com carga. Aí voltou à vida, né? Essas pessoas também, eu sei disso porque tem bastante relato, né? Eu tenho um curso que ensina como montar um treino do zero. Aí às vezes o pessoal coloca lá na aula, já colocaram, né, na verdade. Ó, tô sentindo um pouco de dor na lombar, eu tomo um Dorflex e vou treinar e... O que você quer dizer sobre isso, meu amigo fisioterapeuta? Isso daí. Uma vez eu fui jogar bola também, o cara tava sentindo uma dor, acho que era no tornozelo, ele, vou tomar uma dipirona pra jogar, pra inibir a dor. Eu falei, não faça isso. Por quê? Porque assim, eu tenho pacientes que eu oriento a fazer isso. Ok. Aí você fala, mas em que momento? É uma pessoa que é num nível atlético, o cara precisa cumprir uma prova e a dor ainda tá lá. O que eu faço? É tipo assim, vamos pro tudo ou nada. Performance, não é saudável, né? Então assim, a gente tá lá com um indivíduo que é atleta, tá trabalhando, ele teve uma lesão, mas precisa voltar urgente e tal, o Neymar na Copa. Okay. Você acha que ele não jogou com anti-inflamatório ali? Certo, né? E com o risco de ter uma fratura do pé absurda, porque se o cara torcer o pé, a articulação fica extremamente instável. Tanto que se você olhasse os vídeos, o tornozelo dele estava mais largo. Porque o que tinha de fita ali, tentando dar um suporte externo, se alguém dá uma porrada no pé com aquilo, é fratura. Porque a articulação já está instável. As fitas não vão segurar uma porrada nem a pau. Então, assim, vai movimentar muito além do que o fisiológico. E aí, fratura, entendeu? Só que, por exemplo, num caso desse, Neymar, vamos reabilitando aqui, mas, ó, antes do jogo lá, toma anti-inflamatório e você toca pau. Não adiantou nada porque ele não fez nada, né? Mas aí, por exemplo, numa pessoa comum, o que isso vai acarretando? Ela sente uma dorzinha leve, ela toma e vai treinar. Quando, de fato, passa, já fica uma dor moderada. Aí ela toma, passa, treina. A dor, de certa forma, vai sinalizar até onde ela pode ir, o que ela não deveria fazer. Se ela perde essa referência, dane-se. A dor sinaliza o que está errado. Por que ninguém toma um anti-inflamatório quando sente uma dor no peito? Porque já acha que é infarto, porque a dor, né, angina. Então, tipo assim, ela tá te mostrando o que tá errado. Se você ficar inibindo, você vai mantendo o errado e vai dando porrada. Por isso que eu sou muito contra a infiltração, que é o que o pessoal procura muito. Ah, eu vou fazer uma infiltração que vai melhorar. Vai, só que vai mascarar tudo. Quando você voltar do efeito, vai voltar muito pior, que demora 6 meses. E dito e feito, a pessoa vai lá, faz, dá 6 meses... volta mais quebrada ainda. Tá apertando o parafuso, mas não tá corrigindo a vibração da máquina. Exatamente, exatamente. E eu tenho um paciente que aconteceu isso, chegou ao nível de tomar codeína, porque nem anti-inflamatório Dorflex comum resolvia mais. Codeína, acordou um dia tetraplégico, porque era uma hérnia cervical, ele sentia muita dor no pescoço, acordou travado da coluna, teve que tirar operação e tal, voltou a treinar a vida normal. Mas olha o nível que chega, né? Então a orientação é fazer um trabalho de flexibilidade e de fortalecimento muscular para acabar com essa dor nas costas. Sempre. E um trabalho de flexibilidade para quem sente antes do treino, momentaneamente, logo antes do treino. Antes do treino, 10 minutinhos antes, porque vale a pena você cortar uma série de cada exercício para ter o tempo da mobilidade, do que não fazer a mobilidade e fazer o treino todo. Tá, legal. Pessoal, vou deixar aqui a indicação de um vídeo, né, onde a gente fala também sobre substâncias, né, coisas que você pode usar caso você tenha dores articulares, tá? Então vou deixar a indicação deste vídeo aqui.